Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e agora vamos falar sobre ciências. Bom, o que é que vamos ver hoje? Uma definição, o que significa ciência, atitude científica, fatos e teorias e diferentes concepções de ciência, divisões da ciência. Bom, ciência, conhecimento e sabedoria, né? Então você tem várias formas de você aplicar a ciência e obter conhecimento científico. E nenhuma dessas formas ela pode ser ignorada, ou nenhuma dessas maneiras deve ser ignorada, tá? Por exemplo, existe ciência desde o simples ato do cozimento, do preparo de alimentos. Na verdade, existe muita ciência envolvida nisso. E existe ciência também quando o engenheiro faz o processo para a construção de uma casa, ou o projeto para a construção de uma casa, ou a concepção das ideias que levam a esse tipo de execução. Mas aí a gente tem uma dúvida: qual a diferença entre esses dois tipos de conhecimento? E o que fazemos quando falamos sobre ciência? Fazendo uma breve recapitulação, nós falamos do conhecimento e de 4 grandes áreas do conhecimento: do conhecimento filosófico, do conhecimento empírico, do conhecimento teólogo e do conhecimento científico. A gente viu na aula anterior que o conhecimento filosófico ele tem como fruto o raciocínio e a reflexão, que geram um conhecimento subjetivo sobre um determinado assunto. É um exercício pessoal, um exercício que pode ser compartilhado também com outras pessoas acerca do debate filosófico, de ideias, de questionamentos, de fatos. O conhecimento empírico ou conhecimento de senso comum, ele já é baseado em experiências, em vivências, né? E obtido através de ações não planejadas, né? Não esqueçamos que o conhecimento empírico também ele pode surgir desde da simples percepção dos nossos sentidos, como cheiro, como paladar, visão, audição e etc. No conhecimento teólogo, é o conhecimento que a gente abordou anteriormente, onde a gente tem, ele nasce geralmente do seio, né, da nossa comunidade, das nossas interações sociais, do seio de nossa família, onde a gente ele é estabelecido através de uma crença e fé que depende de crenças individuais e de uma formação moral que está diretamente relacionada a essa interação social, e ele não está sujeito à negação nem à confirmação. Ele é baseado puramente em fé. Mas, por último, nós temos aí também o conhecimento científico, que ele decorre do conhecimento sistemático, de um conjunto de processos, né, de métodos que nos leva a inferir uma opinião e uma constatação em seguida sobre algo que pode ser comprovado, que possui evidências. Esse conhecimento da natureza e está relacionado também ao sujeito, está diretamente interligado a evidências e a comprovações que baseiam, assim, a metodologia científica, tá certo? Então, o conhecimento científico, ele é claro, ele é objetivo, se baseia em fatos e evidências que podem ser comprovadas e verificadas, podem ser também validadas, né? Tanto da observação da natureza, fenômenos naturais, né? Como da validação de provas e etc., provas matemáticas, etc.
tá certo? E essa sim é a base do nosso conhecimento científico. Essa coisa de ciência, né? Scientia, palavra latina que significa aprender ou alcançar o conhecimento. Veja que coisa linda. E tem a sua origem aí do grego scientiae. Ciência significa conhecimento criticamente fundamentado, caracteriza-se pelo conhecimento racional, sistemático, exato, verificável e falível, né? É a atividade que propõe a aquisição sistemática do conhecimento sobre a natureza biológica, social e teológica. A ciência é a atividade que propõe a aquisição sistemática do conhecimento sobre a natureza biológica, social e teológica. Essa sim é a nossa definição. E essa definição, como qualquer outra definição, ela é baseada em princípios que guiam essa metodologia, esse campo, esse domínio do conhecimento em um conhecimento científico que nunca é absoluto ou final, porque ele é dinâmico, ele está sujeito a modificações, ele está sujeito a aprimoramentos e está sempre se modificando ou substituindo. Pode parecer um pouco controverso, porque a gente fala que a ciência ela é baseada em fatos, ela é baseada em evidências, mas parte da ciência se constata e se constrói sobre interpretação desses fatos e dessas evidências. E essas interpretações, sim, elas podem ser falíveis ou estarem sujeitas a melhorias e atualizações. A exatidão sobre o conhecimento nunca é obtida integralmente, mas sim através de um modelo de sucessivamente próximos. Um modelo sucessivamente mais próximos. Um conhecimento é válido até que novas observações e experimentações o substituam. E isso é normal quando a gente fala de ciência. Você tem aí um exemplo claro que o conhecimento nunca é definitivo. Quando a gente evolui desde o telégrafo e vamos traçando toda essa linha histórica, por exemplo, da evolução do telefone, até chegarmos no telefone, na telefonia celular, né? Então, vejam como a telefonia evoluiu do telégrafo ao telefone celular. E quais são os objetivos da ciência? Sempre a melhoria da qualidade de vida, né? Material, intelectual. Então, você vê processos sendo repetidos, a análise de alguma coisa para poder ser construída, a idealização de produtos, bens e serviços, até chegar na melhor qualidade de vida material. Você também tem a evolução do conhecimento através do estudo, do aprendizado, até chegar na melhor qualidade de vida intelectual. Mas aí, como é que a gente define a ciência? Todas as ciências possuem objetivos ou finalidades. Distinguir as leis que regem determinados fenômenos, funções de uma utilidade, objetivos que subdividem em material, formal, né? E nesses casos, quando a gente começa a estudar os objetivos materiais, a gente começa a entender, né, o que se deve estudar, e quando a gente entra na conjuntura formal, a gente vê que enfoques são necessários face às várias ciências que possuem o mesmo objetivo material, mas a ciência, por si só, tem uma função, uma utilidade, uma finalidade. A ciência ela é aplicada sempre a alguma coisa. O estudo científico está sempre correlacionado ao desenvolvimento, à evolução de algo. Isso é um fato, como sua própria definição.
A ciência como pensamento racional e objetivo, né? Ela nos permite traçar um raciocínio lógico, confiável, contudo falível. Pois, novamente, a ciência e os resultados da ciência ainda são dependentes de interpretações. A falha ou a fragilidade dessas interpretações, obviamente, são geradas por nós, humanos, falíveis. Então, o que a gente faz para tentar diminuir esse tipo de fragilidade? A gente tenta estabelecer critérios, como critérios de confiabilidade, organização e métodos que nos auxiliam a traçar um processo sistemático para a obtenção dos melhores resultados. O conhecimento científico pode sempre ser modificado ou substituído, sim, sempre, à medida que os fatos são revistos, reanalisados. A exatidão do conhecimento é obtida com a construção de modelos sucessivamente mais próximos, que tentam, ao final, traçar um paralelo entre aquilo que se prevê, entre aquilo que se discute com a realidade. E o conhecimento é válido até que novas observações o substituam. Sempre. A ciência, ela é dinâmica. A ciência está em constante evolução. Mas e aí? A gente tem uma primeira definição de ciência. Como seria? Uma atividade que se propõe a aquisição sistemática do conhecimento sobre a natureza biológica, social e teológica. A função da ciência seria aperfeiçoar o conhecimento nas diversas áreas, a fim de tornar a existência humana mais significativa, ou seja, melhoria da qualidade de vida intelectual. Observem que ao longo de décadas, de séculos, de milênios, todas as civilizações, elas trabalhavam a ciência de uma maneira avançada ou de forma empírica, mas tentando, sim, dar origem a esse domínio do conhecimento. E de que maneira esse domínio de conhecimento vem se aprimorando, vem evoluindo. O que objetiva ele a motivar as pessoas nessa evolução constante? A clara melhoria da qualidade de vida material através de novas descobertas e produtos. Isso é um fato. À medida que você tem o conhecimento sobre a execução de algo, ou o processo construtivo de algo, é claro, pela própria natureza humana, que a gente sempre procura evoluir isso, para que a gente consiga fazer algo sempre melhor e mais rápido. Quando nós pensamos em atividades simples do cotidiano, quem nunca cozinhou, nem que fosse um ovo, quem nunca fritou um ovo aqui, que levante o braço. Veja, desde o primeiro momento que você faz um ato simples, que é o ato de cozimento de alguma coisa, existe ciência ali. Existe a construção de um conhecimento que é passado de pessoa para pessoa ou obtido através de livros. Mas o que é importante com relação a isso é que a cada ato desse, a cada repetição, você sempre procura melhorar, até chegar a um ponto de plenitude do domínio daquela técnica que te
dá um certo comodismo em virtude da satisfação daqueles resultados. Então, essa é uma das funções que a gente vê na ciência, que é justamente o seu aprimoramento contínuo, até que esse comodismo que nós temos com os resultados Bom, visto isso, como a gente decide se uma ciência algo é de fato ciência, né? Então, a gente precisa de um conjunto de processos, de uma metodologia. E como estabelecer isso? Por exemplo, observe o desafio da astrologia. Virgem, quando você fala de astrologia, você fala aí dos signos, você fala aí da interpretação sobre os astros, né? Então vamos ver uma passagem que reflete aí o horóscopo, né? De Virgem de uma determinada época. Por exemplo, extraído de um jornal, tá? Uma época da sua vida vem chegando ao fim. Você acha que ultrapassou a pior parte, mas ainda há que melhorar e construir a estabilidade de suas conquistas. Bom, como vocês podem ver, é algo bem genérico, algo bem aberto, né? Aí a gente tem outra pérola aí. Se a Lua influencia as pessoas, por que os astros não influenciariam as pessoas? Quando a Lua nos influencia, quem nunca ouviu a frase corte o cabelo em lua crescente, né? Vamos cortar o cabelo em lua crescente, porque aí ele cresce mais rápido. E por que os astros, outros astros também não nos influenciariam? Então você tem aí um questionamento. É a astrologia uma teoria científica? O que é que vocês acham? A astrologia é uma ciência? A astrologia é uma ciência porque vamos fazer o papel de advogado da astrologia. Possui métodos e técnicas estabelecidas? Tem teorias e um objetivo definido? Sim, tem. A teoria ela é baseada num estudo ou numa passagem de conhecimento de pessoas para pessoa. É feita através da passagem de conhecimento de material específico para pessoas, da construção desse material através de algum tipo de observação. Está chegando, sim, a parecer muito com ciência. E ela tem uma finalidade, né? Cada pessoa tem um mapa astral. Olha que negócio legal. Bem, mas aí a gente tem outro questionamento. É bem formulada? A ciência ela é bem formulada? Bom, ou melhor, a astrologia é bem formulada? Bom, é ou não é? A astrologia não é uma ciência. E por que ela não seria uma ciência? Porque primeiro ela precisa da aprovação científica. Não tem. Qual é a capacidade preditiva da astrologia? De fato, ela é uma área que tem sua predição ou a predição de suas constatações de forma clara e exata. Quanto mais genérico ou menos verificável, menos teoria leva a diferentes predições. Certo? Então, a gente ainda tem esse outro aspecto aí para avaliar. Bom, a astrologia é ou não é uma ciência? Quando a gente constata
essa verificação, a gente acredita, entende que não. Por quê? Porque a astrologia, de fato, não seria uma ciência. Primeiro, para que ela fosse uma ciência, ela precisaria da aprovação de alguma entidade científica para que isso acontecesse. Eu nunca vi a I3E, ou o Conselho Federal de Medicina, ou o Conselho de Psicologia, ou a astronomia reconhecer a astrologia como uma ciência. Qual seria, então, a capacidade preditiva dela? A capacidade preditiva está diretamente associada a você fazer previsões sobre algo que, de fato, podem ser comprovadas. Por exemplo, quando a gente fala numa sequência aritmética, uma sequência geométrica, uma função exponencial, você consegue predizer, através de uma sequência, qual seria o próximo número ou o próximo valor. Mas na astrologia a gente não tem isso. Quanto mais genérico, menos verificável. A gente percebeu que nas indagações anteriores, o generalismo de algo, ele diminui a capacidade, né, de verificação sobre aquilo. Quando você não coloca uma data, quando você não coloca um ponto final, um ponto determinante para a conclusão de algo, quando você não estabelece marcos para alguma coisa, a verificação da finitude daquilo se torna mais difícil. Mesmo teorias, a mesma teoria leva a diferentes predições. Veja que coisa interessante. Se os astros dissessem que o amor estaria à sua frente em breve, veja que a gente não está dizendo que seria um amor, poderiam ser vários amores. E aí você tem um problema, porque se você entende que o sentimento amoroso depende única e exclusivamente de você e de outra pessoa, e se várias pessoas nutrem esse mesmo sentimento por você, a gente tem aí uma certa ambiguidade e viés nessas interpretações. A impossibilidade de separar o observador do fenômeno observado. Isso é importantíssimo. A ciência, ela é algo que te permite observar dentro de critérios e constatar fatos sem que necessariamente você participe deles. E isso não acontece quando a gente fala da astrologia. Ou você emana uma opinião ou uma previsão sobre um determinado momento da vida de alguém, você dá esse tipo de previsão, ou você é o ator que está recebendo essas previsões, correto? Então, esse é um dos aspectos que você tem com relação à ciência. Levar à conclusão regulares. Fenômenos se repetem, né? Consistência da teoria não é bem formulada. Então, veja, você não consegue ter regularidade nas previsões da astrologia, assim como também você não tem a consistência da teoria bem formulada. Eu nunca ouvi na astrologia ninguém dizer, ó, hoje é seu último dia de vida. Né? Ou então, fique em casa, porque se você sair, você vai sofrer um grave acidente. Ela não é exata, ela não é precisa, ela é sempre genérica. Mesmo que você tenha mapa astral para algumas pessoas, né? Isso não acontece. Eu também nunca ouvi ninguém dizer
que através da astrologia acertou na loto ou na cena. Isso é outro fato. E isso a gente encara como pseudociências. As pseudociências, né, são vagas, são exageradas ou impossíveis de testar. Não há uma definição operacional passíveis de mediação. Geralmente elas estão associadas à nossa percepção, é a opinião do mundo, a opinião das coisas, a influência religiosa ou de conjuntos sociais, que se intitulam como ciência. Usam abusivamente de jargões e suas explicações são muito mais rebuscadas que a gente poderia esperar. Porque esse tipo de argumento para tentar provar algo que por si só não se prova, o que não se sustenta, requer muito mais argumentação do que simplesmente uma explicação direta e objetiva. A confiança em testemunhos e anedotas são pontos chaves das pseudociências. O uso seletivo da evidência experimental. Na ciência, a evidência ela é única. Possa ser, sim, positiva ou negativa, ela precisa ser utilizada. Os resultados positivos ou negativos sobre a observação dos fatos ou experimentos, eles são tão importantes como as observações puramente negativas de algo que deu certo. Algo que deu errado também é importante quando a gente fala de ciência. A observação desses fenômenos é importante. Já nas pseudociências, ela tem a necessidade de provar que está certa. Então, você tem aí essa grande necessidade de estar sempre provando o que está errado. Isso acontece muito, pessoal, quando a gente está fazendo um trabalho de conclusão de curso, de a escrita de um artigo, e na nossa imaturidade científica, a gente tem sempre a pressão de querer provar estar certo. Mas nem sempre fazer ciência significa provar que estamos certos, ou provar que aquele é o melhor resultado. O melhor resultado pode ser o resultado errado. Vou dar um exemplo. Thomas Edison inventou a lâmpada e ele falhou mais de 100 vezes. E aí perguntaram para ele, olha, você não ficou desmotivado quando falhou mais de 100 vezes para tentar descobrir a lâmpada? E ele disse, em linhas gerais, eu encontrei mais de 100 formas diferentes de não fazer a lâmpada. Então, isso é ciência. A pseudociência, ela também é baseada numa evasão crítica antes de publicar resultados. Ela não tem uma expectativa de progresso ou de continuidade de seus trabalhos. Eles são finitos. E quando você refuta o autor, normalmente você recebe ataques de caráter críticos pessoais relacionado àquilo que você está refutando como uma maneira de desestimular a questionar aqueles fenômenos. Bom, astrologia é uma ciência. Poder explicativo. Teoria científica precisa dizer por que algo acontece e não apenas o que acontece. O resultado precisa ser validado para te manter fiel como leitor do que dizer algo que pode ser negativo, mas ser real e claro. E verdadeiro, né? Claro e verdadeiro. Bom, mas é aí, a atitude científica. A ciência desconfia de nossas certezas,
A ciência ela vê o mundo através de problemas e obstáculos, porque é através dos problemas e obstáculos que a ciência evolui. O conhecimento científico ele é objetivo, ele é quantitativo, busca medidas e padrões para poder se firmar. Ele é homogêneo, baseados em leis gerais que podem ser verificadas e validadas. Ele é generalizador, reúne coisas percebidas como diferentes sobre leis semelhantes. Ainda sobre o conhecimento científico, a gente pode dizer que é um diferenciador, pois se separa das coisas aparentemente semelhantes, só estabelece uma relação depois de estudar a natureza dos fatos. Então é importante a gente estar atento aos fatos e ter uma opinião neutra sobre eles, o que é muito difícil enquanto pesquisador. Principalmente para vocês da área do direito, em vários momentos a gente vai ver um conflito muito grande do entendimento dos fatos em relação às colocações sociais, religiosas e culturais que os indivíduos estão sujeitos. E isso, dentro desse contexto, poderia te dar uma interpretação diferente dos fatos? É uma boa pergunta, né? Vamos ver isso mais na frente, quando a gente começar a falar sobre metodologia científica aplicada ao direito. Bom, mas aí você tem também a procura de apresentar explicações racionais, simples e claras. Essa é uma característica sempre da pesquisa científica. Procura-se renovar-se e modificar-se continuamente de forma construtiva. Os fatos científicos são construídos pela investigação, pesquisa científica, não em opiniões. Fatos não são construídos através de opiniões. Constatações fazem análises sobre os fatos, mas não o contrário. A investigação é baseada em um método que possibilita separar o objetivo do subjetivo, construir o fenômeno de maneira controlável e verificável, demonstrar e provar os resultados obtidos e ainda relacionar um fato com outros. A ciência, ela é regida por uma teoria. E uma teoria que é um sistema ordenado de proposições baseadas em um pequeno número de princípios. Esses princípios servem para descrever, explicar e prever do modo mais completo possível um conjunto de fenômenos, obedecendo às suas leis. A teoria da relatividade, por exemplo, quem se lembra de outro exemplo melhor? A teoria científica diz que não pode acontecer, ela limita a nossa capacidade de ir além? Uma boa pergunta, não é? As limitações de nossa capacidade de explicação, elas estão relacionadas ao quê? Ao fato de nós não entendemos um fenômeno? De não termos provas sobre ele? Das evidências não serem claras o suficiente? De poucas informações? Quais são as nossas limitações? A ciência sempre vai ser algo que vai nos impulsionar ao avanço do conhecimento. Por um motivo simples. Porque todas as questões postas anteriormente nos levam a constatar que se eu sei hoje mais do que sabia ontem, eu estou evoluindo
cientificamente. Bom, mas para um trabalho ter validade científica é necessário um enquadramento na ciência, a utilização de um método científico e o enquadramento da ciência, ele se vê dentro de um domínio, né, de conhecimento, e o conhecimento ele deve ser aplicado a um método. E aí você tem outra vertente que também é a aplicação da finalidade científica com um resultado que seja verificável e gere uma contribuição científica. Dessa forma, a gente consegue ter 3 concepções claras, que são o raciocínio, o empirismo e o construtivismo. O raciocínio nos leva a provar a verdade dos enunciados sem deixar dúvida nenhuma. Por exemplo, provas matemáticas, equações matemáticas. O empirismo já nos ajuda, através de nossas observações sobre o comportamento, sobre atitude, sobre o funcionamento de alguma coisa, como algo funciona. E aí a gente vê a medicina grega traçando esses parâmetros em toda a sua história. E o construtivismo na construção de modelos que tentam explicar o mundo, razões como o conhecimento se aproximam da realidade. Vejam, por mais que a gente tente explicar cientificamente alguns fenômenos, apesar de eles possuírem uma teoria, às vezes falta uma prova. A fissão nuclear era algo inimaginável há mais de 100 anos. Mas existiam provas da possibilidade disso na mesma época. Existiam provas da possibilidade do uso da eletricidade antes mesmo dos primeiros carros elétricos existirem. Então, a criação de modelos que tentam explicar o mundo que vivemos e não conseguem ser provados pela inexistência de recursos, mas conseguem ser provados através de leis e teorias, ainda assim se aproxima muito da ciência. E é considerado ciência como nós a conhecemos também. Acumulação de conceitos sistemáticos, atividades que demonstram a verdade sobre fatos experimentais, o conhecimento certo do real pelas suas causas, os conjuntos de enunciados lógicos dedutivamente justificáveis por outros enunciados. Temos também o corpo de conhecimento constituído em percepções e existências de fatos certos e seguros. A classificação da divisão da ciência é complexa. A primeira classificação foi de Aristóteles, a ausência ou a presença de ação humana nos seres investigados. Dividiu-se a ciência em teórica e prática. A imutabilidade do movimento dividiu-se entre a matemática, as ciências naturais, a física, como nós a conhecemos. A modalidade prática das ciências que estudam praxe e técnicas. E aí a gente tem um esquema que nos ajuda a entender as ciências factuais, formais e do artificial. As factuais bebem das ciências sociais, sociologia, psicologia, administração. As naturais, a física, química e biológica, geologia, astronomia, química, bioquímica e farmácia, biológica, medicina, botânica e veterinária. As formais, a filosofia, a matemática. Do artificial, nós.
As ciências naturais, elas têm o objetivo de analisar e descrever a natureza, a observação. As ciências do artificial têm o objetivo de prescrever e sintetizar artefatos, a transformação deles. Criar artefatos que satisfaçam as necessidades humanas de acordo com as leis naturais. Cadeira de madeira, cura para AIDS, um programa de computador. A metodologia, que é essencialmente empírica, na compreensão, por construção, de simulações e avaliações de cada um dos resultados que nós obtemos através de nossas observações. Bom, pessoal, a gente fecha então esse capítulo, que ficou um pouco longo, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai estar postando uma atividade sobre esses dois itens. Reforço o livro de Metodologia Científica em Pesquisa Jurídica, de Antônio Henriques e João Bosco Medeiros. Um grande abraço a todos, um bom domingo e obrigado.